Amém? Vai ser tremendo, vai ser poderoso. Irmãos, eu queria ministrar uma palavra aqui com vocês, para vocês. E eu quero ser muito fiel ao que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quero ser muito fiel ao que Ele colocou na minha mente, na minha vida. Há quem diga que há um óleo precioso e fresco que sai daqueles instrumentos que foram restaurados. Muita coisa tem que ser aparada na vida da gente, sim. Mas eu louvo a Deus pela restauração do coração, dos sonhos, do ministério, do chamado, da autoridade, da voz profética, da unção de cura, de libertação, que despedaça o jugo. E Deus me deu uma palavra, irmão, e eu fiquei pensando assim, eu acho que eu nunca vi ninguém pregar sobre isso. Mas quando eu fui estudando a palavra e pedindo para Deus me ajudar ali, é evidente, sem Ele a gente não consegue, é só uma palestra, e enche uma mente, mas não ateia fogo no coração. Mas quando Ele vem, há espírito e vida na palavra. A gente está falando aqui, é o diafragma, é o pulmão que está soprando, não sei explicar isso 100%, mas assim sai e forma-se a minha voz. Mas quando é a palavra de Deus, não é só a voz que sai uma unção junto. E ela entra nos corações e gera transformação, despedaça o jugo, aquelas algemas, aquelas cadeias. Então eu quero ser muito fiel ao que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que hoje é um dia de restauração. Essa casa se move debaixo de uma unção de restauração. E quanto mais eu estudar, mais eu percebia que para o nosso tempo, para a nossa cidade, se faz necessário falar sobre isso. Então eu queria deixar um tema dessa mensagem com muita humildade, mas tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa para você. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, tem lugar na mesa. Você vai entender isso. Abra sua Bíblia em 2 Samuel 9. 2 Samuel capítulo 9. Amém? Olhe uma, olhe duas. 2 Samuel capítulo 9. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. A minha revista ARA, Almeida Revista Atualizada, talvez a sua tradução não seja igual à minha. Mas se você quiser acompanhar aqui, é ARA aqui que está aqui. 2 Samuel 9, versículo 1. Eu esqueci de falar o versículo, né? Versículo 1 a seguir. Está aqui, essa aqui é a mesma tradução da minha. Amém, irmãos? Vamos lá? Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Repete comigo: aleijado de ambos os pés. Algumas traduções falam coxo. Disse-lhe o rei: e onde estás? Perguntou-lhe o rei. Ziba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse-lhe Davi, Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão. Aonde? Versículo 13, coloque para nós, Lucas, por favor. Versículo 13: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa ele era coxo de ambos os pés. Amém? Você pode orar por mim, pela minha família? Minha esposa está viajando, mas ore por ela também, tá precisando.
Deixa Deus te usar em nome de Jesus essa manhã. Aleluia. Ore, irmão. Nós precisamos da oração de vocês. Ore pelo louvor. Ore pelos pastores, pelas famílias dos pastores. Ore pelos voluntários. Ore por essas causas que foram apresentadas aqui, pelo Evan Social. Ore pelo pessoal da cantina. Ore pelo pessoal do Ministério da Dança. Ore, irmãos. Ore. Ore pelo pessoal da mídia. Ore, aleluia. Ore, irmão. Ore. Que Deus te use poderosamente. Que você receba em dobro tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você semeia, em nome de Jesus. Aleluia. Nós te agradecemos mais uma vez pela tua presença aqui. E te pedimos, Espírito Santo, fala conosco esta manhã. Derrama do teu bálsamo, do teu óleo esta manhã. Aquele óleo que cura, que restaura, ó Deus. Que entra em lugares que os homens não sabem, as pessoas não sabem. Somente quem carrega esse peso, essa ferida, essa gaveta lacrada, que não teve coragem de contar para ninguém. Mas nesta manhã, se o Senhor trouxe essa palavra, o Senhor trouxe essas pessoas aqui, a tua bondade nos segue, a tua bondade nos seguirá, a tua misericórdia nos persegue, Senhor. Se estamos aqui é porque o Senhor nos atraiu. Então que haja, Deus, uma restauração dos sonhos aqui esta manhã. Que haja uma restauração de chamado, de ministério, de alegria, Pai, de amor, de fé. Fé no amor, fé no casamento, fé na jornada, Pai, da qual o Senhor chamou. Nós entregamos esse momento ao Senhor. Deus, o que eu tenho para oferecer são esses 5 pães e esses 2 peixinhos. O que é para tanta gente, Jesus? O que é para as pessoas que estão nos assistindo online? Mas o Senhor tem o poder de multiplicar, para que nós sejamos aqui saciados e ainda sóbrios. Senhor é livre, Jesus. Obrigado por esta manhã. Aleluia. Obrigado por essa oportunidade, Pai. Amém, irmãos? Eu queria só fazer uma breve introdução aqui sobre essa história aqui. Davi era ungido rei, mas até então Saul era vivo. No decorrer da história ali, Saul morre. E quando Saul morre, Jonatas morre com ele também. E a notícia chega à casa de Davi, ao rei, ao reinado, que Saul tinha morrido. Uma serva lá pega Mefibosete, que era filho, neto de Davi, neto de Saul, perdão, da linhagem do rei, e vai correr com ele e deixa ele cair. Ele tinha 5 anos. Deixa ele cair. E a Bíblia não detalha se ele quebra as pernas, se elas ficam atrofiadas, como que é o detalhe que acontece. Mas o ponto é que esse homem fica coxo, manco, pelo resto da sua vida. Ele tinha 5 anos aqui. Quando Davi chamou, esse texto que nós lemos, a Bíblia diz que ele já era pai de vários filhos. Então já muitos anos tinham se passado, esse homem continuava coxo. E ele já não estava mais nas proximidades de Jerusalém, onde era o reinado ali, o palácio, etc. Ele não estava ali, ele estava escondido. Estava lá, Lodebar, lugar sem pastagens, lugar sem vegetação. Era da linhagem do rei, mas estava escondido. Até que Davi vem e conquista Jerusalém. Ela era dominada, Sião, pelos jebuseus. Saul e os outros ainda não tinham desocupado Jerusalém. Mesmo eles morando em Canaã ali, já sendo Israel, eles não desocuparam Sião. E Davi tinha essa atração pela arca, pela presença, por Jerusalém, sabia que era a cidade de Deus, ele foi lá e ocupou ela. Mas quando eles cercaram, sitiaram Jerusalém, onde o rei era um jebuseu, ele falou assim: Davi não entra aqui. Os coxos e os cegos vão repelir ele. Isso irritou Davi. E Davi, estrategista, mandou os soldados dele entrar pelos canais de água e falou assim: aquele que matar um jebuseu vai ser um general. Rapaz, não deu tempo nem limpar as espadas. Os soldados de Davi entraram pelos canais de água ali e mataram os jebuseus. E ele falou assim: não vai entrar, mata os coxos e os cegos também, só pelo que o rei jebuseu falou. E aqui em Jerusalém não entra mais, como se ele colocasse uma placa: proibido, coxo e cego. Isso no capítulo 5 de 2 Samuel. Capítulo 6, capítulo 7, ele quer trazer a arca, ele vai restaurando tudo.
E os reis, irmãos, eles tinham esse costume, essa cultura. Na verdade, isso não é só para os reis, é para nós também. Quando eles acabavam a guerra, quando pacificavam, construíam seus templos, tudo certo, eles olhavam assim: o que mais eu tenho que fazer? O que mais eu tenho que fazer? Mordecai foi honrado assim, lá pelo rei Assuero. Ele deita: quem eu tenho que honrar, Bruno? Aí Davi falou assim: quem que eu tenho para honrar? Resta alguém para mim honrar? Porque ele entende o princípio da honra. Resta alguém da linhagem do rei Saul? Resta alguém? Chama o pessoal e vê se resta alguém para me honrar. E chamam esse servo. Esse servo sabia o paradeiro de Mefibosete. Mefibosete. É uns nomes estranhos, mas nós vamos chegar lá mesmo. É um nome engraçado, mas nós vamos chegar lá. Resta Mefibosete, neto do rei Saul. Um homem esquecido, coxo, num lugar sem pastagem, sem vegetação. Mas, porém, ele é da linhagem do rei. E Davi falou assim: manda trazer ele. Traga ele. Traga ele que eu quero restaurar o que ele tem por direito. E até o que ele nem tinha. Por ser servo, por ser de um rei que tinha sido contrário a Davi. Traga ele de volta. Traga ele aqui. E eles foram, o texto que nós lemos ali, eles trouxeram Mefibosete. Mefibosete já chegou, já ajoelhou, se prostrou, porque ele poderia ser morto. Davi poderia ter chamado ele para realmente acabar com a linhagem de Saul, para não ter nenhum descendente de Saul. Não. Ele se lança ali: Senhor, teu servo está aqui. Você é Mefibosete? Sim, teu servo está aqui, né? Aquela humildade, se prostrou. E Davi falou assim: levanta-se, se levante. Podia levantar, mas levante a cabeça, porque você vai comer comigo na minha mesa até o fim da sua vida. Eu vou restaurar tudo o que era do seu pai, tudo o que era do rei Saul, eu vou restaurar de novo. Esse é o texto que nós lemos. E Davi, quando eu vi essa passagem aqui, ele fala assim: olha, ele vai comer na mesa. Mefibosete comia na mesa do rei até o fim dos seus dias. Eu me lembrei quando Davi foi ungido. E Samuel foi ungir Davi. Davi sabia muito bem como era isso, essa exclusão. E os filhos de Jessé estavam ali, os irmãos de Davi, soldados, grandes, fortes. E o próprio Samuel achou que era, o profeta achou que era eles os escolhidos, por causa da aparência. Deus falou: não é nenhum deles. Não tem mais nenhum. Aí imagina o pai: rapaz, eu tenho mais um filho. Eu tenho 3, eu sei como é que é isso, às vezes você fica, né? Trouxeram Davi, mas Samuel falou assim: ninguém senta na mesa para comer, enquanto Davi não chegar. Ninguém senta na mesa para comer, enquanto Davi não chegar. Esses que você nem contou, esses que até o pai esqueceu, o céu está esperando ele, e ninguém senta na mesa enquanto esse menino não chegar, porque o céu via ele como um rei. Imagina eles todos em pé. E aí Davi demorando, aquela demora de Davi, meu Deus. E eles com fome, o sacrifício já estava ali. Então Davi sabia muito bem como era isso, como era a honra. Não era só Samuel, um profeta, honrando ele, era o próprio Deus honrando ele. Porque Davi tinha uma vida devocional, irmãos. Se alguém tinha uma vida, é referência de devocional na Bíblia, é Davi. Davi fazia coisas que ninguém via. Davi matava ursos, Davi matava leões, Davi adorava, Davi tinha salmos, Davi tocava harpa, ele e as ovelhas e o Senhor, e ninguém mais. Mas no momento de exaltar ele publicamente, de recompensar ele publicamente, ele matou o gigante, vocês sabem a história. E nessa manhã, irmãos, eu queria falar aqui, pegando esse texto aqui como base, e o quanto a graça de Deus é tremenda. Eu já preguei nesse texto aqui sobre a graça. E hoje ouvindo os louvores, e eu gosto de ver essas sinalizações do que o Espírito Santo está falando no louvor, até mesmo na chegada ali, durante a noite, durante a semana, mas aqui no louvor você vê essa confirmação, porque o louvor e a palavra estão linkados. Você vê alguma deixa aqui, uma frase aqui, outra ali. Um dia de restauração, um dia que Deus quer, de fato, restaurar aquilo que você perdeu, aquilo que você nem sabia que tinha. E te levantar como uma pessoa, uma mulher e um homem de Deus, um jovem, uma jovem de Deus.
entendendo que o que Ele tem para você é muito grande. Não pode ser roubado, não pode ser perdido. E eu queria falar, irmãos, nesta manhã, eu sei que eu estou sendo um pouco enfático nessa parte aqui, mas para você entender, porque assim como eu disse, quando eu estava preparando a palavra, vindo no meu coração, e a voz que ficava no meu coração é: Pedro, eu quero que você fale sobre isso, porque eu quero curar pessoas ali. Talvez para alguns isso é insignificante, mas para outros é tudo, irmão. Eu queria falar sobre defeitos esta manhã. Um homem que era coxo, a Bíblia, irmãos, ela é maravilhosa, ela é aberta. Com os escândalos sexuais, ela fala. Com as mortes sanguinárias ali, ela fala. Com as traições, ela fala. As estratégias maquiavélicas, como que as pessoas caíam em pecado, homens de Deus caíram em pecado. O detalhe da queda de Davi, a Bíblia fala. Um homem que foi levantado, acabamos de falar dele aqui e tudo, mas o detalhe da queda desse homem, o detalhe da traição de Judas para com Jesus, envolvendo dinheiro. A Bíblia não maqueia, irmão, ela revela, ela mostra. Eu comecei, quando eu vi esse texto, que ele saltou nos meus olhos, no meu coração, eu comecei a observar os defeitos desse homem. Um homem coxo, manco. Um homem que morava num lugar onde era chamado sem vegetação, sem pastagens. Irmão, se é sem vegetação, sem pastagens, até a expectativa dele de criar um rebanho, de ter sua horta, ter sua chácara, ter seu pomar, eles tinham isso. Ele era da linhagem do rei, mas ele foi morar num lugar onde não produzia nada. Era estéril, uma terra estéril, não tinha vegetação, não tinha fértil. Quem já viu o gado aqui, ou criou o gado, ou qualquer outra coisa, sabe que tem que ser um lugar que tem água, vegetação, verde, árvores, plantas, grama. E esse homem estava nesse lugar. Ou seja, aquilo que estava nele externalizou para fora. Já não havia mais graça. Já não havia mais graça. E a graça te alcança, irmão. Eu coloquei essa cadeira aqui, o pastor liberou, né, pastor? Deu asa, né, pastor? Então assim, eu entendo, irmão, o evangelho, eu entendo as coisas de Deus assim. Então, se eu pego um peixe, o peixe escapa, tem algo de Deus querendo falar ali. Então isso é paranoia. Não, irmãos, eu tenho sido ministrado, eu sei que outras pessoas também são assim. Porque essa é a minha cosmovisão. Tem pessoas que nascem e ela interpreta a vida como uma fantasia. E ela vive brincando. Tem gente que nasce e interpreta a vida como uma guerra. Ela vive guerreando. Tem gente que nasce e interpreta a vida como um mar de rosas. Enfim, são interpretações que a gente tem. E essas ilustrações, o que eu fico observando no dia a dia, Deus fala muito comigo nessas ilustrações. Usa pessoas também. Um dia a gente estava até compartilhando com o pastor Arley, ele falou que são pessoas, vozes, pessoas que falam algo, às vezes nem conhece, pega. Deus usa aquela pessoa que nem conhece. É Deus falando comigo. É Deus falando comigo. Assim, isso acontece isso também, mas é muito ilustrações. Então meu carro não pega. Aí Deus pergunta para mim, meu carro não pega, né, Pedro? Quando ele quer. É um negócio naquele carro, ele pega quando ele quer. Leva no eletricista, cara. Aí um dia Deus falou comigo, eu estava sozinho aqui na igreja. Pedro, você queria viajar longe? Queria. Você tem coragem de viajar com seu carro? Não. Pneu, carro, motor, tudo. Mas ele me deixa na mão, tem horas. Mas você queria viajar, você queria desfrutar, você queria ter confiança nesse carro? Sim, senhor, eu queria ter confiança nesse carro. Ele falou assim, pois é, você também está sendo assim comigo. Eu queria fazer coisas grandes, mas assim, você não gera confiança em mim. Há algumas coisas ainda que precisa entregar. E é assim, irmãos, o quanto Deus confia em você, é o quanto Ele confia a você. Amém? Vou repetir, o quanto Deus confia em você, é o quanto Ele confia a você. Se você não gera nenhuma confiança, você é uma pessoa, não gera confiança, não tem como Ele confiar muito a você. Faz sentido, irmão? E eu coloquei essa cadeira aqui, irmão, sabe por quê? Porque eu não sei qual é o seu defeito, se ele é externo, se ele é físico, eu não quero saber. E talvez ninguém saiba que isso te massacra tanto. Mas alguém que te trouxe aqui esta manhã sabe.
E isso não vai interromper você de cumprir o que tem que ser cumprido aqui nessa terra. Seja ele interno ou externo, seja ele físico ou psíquico, algo que nem existe, algo que nunca vai acontecer, isso te domina, te possui, e você não tem coragem de falar com as pessoas. Meu Deus, estou sentindo a graça de Deus aqui, irmãos. Eu só sei de uma coisa: Deus tem um lugar reservado para você. Deus tem uma cadeira reservada para você. Talvez você tenha medo de críticas, tem medo das pessoas falarem coisas que você ouve dentro de você, ninguém falou, alguém que você ama falou, alguém que você esperava que falasse, nunca falou um elogio. Talvez você nunca foi reafirmado ou reafirmada pelo seu pai, pela sua mãe, eu não sei, irmão. Mas se Deus quer te restaurar essa manhã, Deus quer te banhar aqui com a graça dele e dizer que tem lugar na mesa, irmão, tem um lugar reservado para você com o seu nome. Esse homem era coxo, mas era da linhagem do rei. Era da linhagem do rei. Eu não sei qual é seu defeito. Eu vou falar sobre o meu aqui, só para você dar risada no final. Tem que dar risada, né? Senão foge do protocolo. Mas tem uma mesa reservada para você, tem um lugar reservado para você. E ninguém senta, ninguém senta enquanto você não sentar nessa cadeira. Talvez sua família está esperando isso, você sentar nesse lugar de restauração. A cadeira da restauração. Ah, meu Deus, nossa. Vai tendo paciência aí. É porque eu fiquei meio perdido na palavra e o Espírito Santo falou assim: quando você começar, eu vou encaixando. E essa cadeira da restauração veio agora, eu não tinha pensado nisso. Como Deus é fiel, irmão. Que você seja restaurado essa manhã, em nome de Jesus. Que aquilo que te machucou um dia, aquilo que te feriu, aquilo que te para, aquilo que te parou e que está parando você, que seja despedaçado pela unção de Deus, que está dentro desse ambiente aqui. Você que está nos assistindo essa manhã, que essa palavra te alcance em nome de Jesus. Você que vai assistir essa palavra de novo, seja possuído e tomado por essa unção de Deus, esse óleo fresco de restauração. Amém? Eu queria falar sobre defeito, irmão. Oh, meu Deus. Ainda bem que o microfone é top agora, dá para falar mais baixo que sai. A Bíblia destaca que Mefibosete, só que teve pessoas que foram rejeitadas. Eu vou colocar algumas pessoas que foram massacradas pelo seu defeito, pelas sombras que criaram. Eu vou descrever alguns exemplos aqui também de pessoas que mesmo com seu defeito fizeram história e tem seu nome marcado na história mesmo com seu defeito. Ele era coxo de ambas as pernas, sua cuidadora deixou ele cair com 5 anos. Teve de conviver com isso. Irmãos, uma das pessoas que eu percebo assim, que mais foi perseguida por causa do seu defeito. E não que os homens não sofram com isso, não se engane, amém, mulheres? Se você puder elogiar seu esposo, elogie. Se você puder elogiar seus irmãos, elogie. Se você puder elogiar seus filhos, pelo amor de Deus, elogie, mãe. E você que é pai, se você puder elogiar sua filha, elogie sua filha. Não há nada mais poderoso para uma menina do que o elogio do pai. Só o elogio da mãe não basta, porque ele é um elogio feminino. Ela precisa do elogio do pai. Você é linda, minha filha. Eu fiz isso com a minha enteada. Eu criei uma menina dos 5 aos 20 anos, ela morou comigo. Graças a Deus, irmão. Que privilégio de cuidar de uma criança. Faz aniversário no mesmo dia que eu. É bem-humorado igual eu. Eu tive o prazer, irmão, de criar uma criança com uma dificuldade financeira enorme. E até hoje ela fala de mim para os outros. Eu não fiz para ser que ela falasse, eu fiz porque eu entendi que era uma missão que eu tinha. Mesmo às vezes tem que pedir, várias vezes tem que pedir cesta básica lá nos bombeiros, várias vezes tem que pedir cesta básica no médico aqui em Minas, ele dava cesta básica todo Natal. Eu ia lá no interfone dele pedir cesta básica.
Levar essa menina de moto na escola à noite, buscar essa menina. Cuidar dela quando ela tinha febre. Comprar roupa para ela. Eu sabia o tamanho da roupa para ela, melhor do que a mãe dela. A mãe dela tinha medo da roupa ficar grande. Eu falei, essa roupa é para ela. Então, elogie sua filha, meu homem. Talvez ela não mora com você, elogie. E mãe, elogie seu filho. Pai, elogie seu filho também. Mude os elogios. A mãe chama ele de lindo, bonito, homenzinho da mamãe. Crie circunstâncias para que fique só você e ele cuide de você, e você mostra para ele, seja quantos anos ele tiver, 6 anos, 5 anos, precisamos restaurar essa geração. E não pense que o B, não, é você. Dentro da sua casa, quem educa seu filho é você. Não são os pastores que educam seu filho, é você. Não é a salinha das crianças que educa, é você. Seja sábio, esqueça da vida dos outros. Se preocupe com a vida dos outros quando você for ajudar. Mas se esqueça do blá blá blá, do mimimi dos outros. Foque na sua casa ali, entenda bem. Se preocupe com a vida dos outros quando você for ajudar. Uma pessoa tiver com necessidade, sim. Mas foque ali na sua casa. Seja sábia, mulher. Homem, seja sábio. Seja inteligente. Seja bíblico. Amém? Nunca nossos filhos foram tão bombardeados, nossos netos foram tão bombardeados como hoje são. E nós ficamos, Corinthians. Estraga, né? É ruim, né? Corta isso aí, tá, gente? Pode falar palavrão, palavras torpes. Brincadeira, gente. Eu estou me segurando aqui para não chorar, então eu tenho que fazer um quebra-gelo. Lia, a primeira mulher de Jacó, uma das pessoas mais rejeitadas que eu vi. Jacó se apaixona por Raquel, a mais nova. E a Bíblia diz que ela era bela e formosa. Sabe o que a Bíblia fala no hebraico, nessa passagem? Lindíssima de rosto, perfeita de corpo. A irmã de Lia. E Lia, a Bíblia diz que ela tinha os olhos baços, tristes. E não chamou a atenção de Jacó. E talvez até então, conjecturando aqui, talvez não chamou a atenção de ninguém. Talvez quando eles iam na escola, as brincadeiras, não o assédio, as brincadeiras, mas o relacionamento era só com Raquel, a linda, a formosa. E Lia não. Lia, ei Labão, mas essa filha sua é bonita, hein? Aí Lia ficava todo, não, estou falando da Raquel. Pensa para uma mulher isso, irmãos. Pensa para uma mulher carregar isso. Aí Jacó se apaixona por Raquel. Ele disse, trabalhar 7 anos, que paixão é essa, irmãos? Eu trabalharia uns 15 dias pela Sol, talvez 16. Não está aqui, não posso falar o que eu quiser. Estou brincando, tá, gente? Quanto vale quem você ama? Ela vai chegar, trabalharia 15 anos por ela, 16 anos, gente. Houve um equívoco aqui na minha oratória, por favor. É meu lado esquerdo, direito que não fale, meu lado direito. Irmãos, como isso é precioso. Quanto vale quem você ama? Por quantos anos você trabalharia por essa mulher? Hein, Jonatas? Os docinhos, né, rapaz? 7 mais 7 mais 6, 20 anos Jacó trabalhou. E ela nem fazia docinho, hein, Bruno? Pensa. Essa mulher, irmãos, pensa. No dia do casamento, o pai dela entregou ela para Jacó. Todos sabiam que Jacó não gostava dela. Ela mais do que ninguém sabia disso. Ele não gosta de mim. Ele não me ama. E talvez eu pensando aqui, Labão pensou, vou entregar logo para ele no escuro. Nas bodas lá no casamento, está escuro mesmo. Amanhã ele vai ver, já estão casados, já coabitaram. Porque ninguém vai querer essa menina. Nem o pai, até o pai já estava. Os olhos eram tristes, eram baços. Não causava desejo, não impressionava ninguém. A irmã ofuscava ela, irmãos. Que defeito, né?
Que triste. E eu vou dizer algo para vocês. A Bíblia diz assim: e Deus viu que Lia era desprezada. Deus vê, irmãos. Deus viu que Lia era desprezada. Não vou ler o texto aqui. Deus viu. Deus vê. E essa mulher, irmãos, talvez carregou um dos fardos mais pesados da Bíblia. Porque ela tinha Rubens. Rubens nascia. Aí ela falava assim: agora ele vai me amar. E Jacó não amava ela, amava Raquel, que era estéril. Aí vem Simeão, o segundo filho de Lia. Agora o Senhor, agora ele vai me amar. Agora ele vai me amar. E ele amava Raquel. Aí vem quem, irmão? O terceiro filho dela, Levi. Que é de onde vem os levitas, que é aqueles que nos conectam com o Senhor, porque ela certamente, esse agora me unirá ao meu amado. É isso que significa Levi. Esse me unirá ao meu amado. E Jacó amava Raquel. Até que um dia, irmão, veio o quarto filho de Lia, Judá. E ela falou assim: agora eu louvarei ao Senhor. Agora eu louvarei Yahvé, meu dono. Yahvé, Senhor, ele quer dizer isso, meu dono. Agora não vou esperar a expectativa desse homem, não vou esperar a expectativa do meu pai. Agora eu louvarei o Senhor com Judá. E essa mulher, irmãos, que nós estamos falando aqui, que ao meu ver foi um dos fardos mais pesados que teve, por carregar esse defeito explícito na Bíblia. Essa aqui é linda de rosto, corpo maravilhoso, e essa aqui, aí, a Bíblia fala isso. Essa mulher, irmãos, nasceu Zebulon e Simeão depois. Pegaram a serva, vocês sabem a história, e veio as 12 tribos de Israel. 6 filhos são dessa mulher. 2 de Bila, 2 de Zilpa. José e Benjamim de Raquel. Nasceu. 50%, irmãos, olha só. 50% da tribo de Israel, a nação de Israel, 50% é descendente dessa mulher. Amém? 50% da nação de Israel, das tribos de Israel, é descendente dessa mulher. E os outros 50% é de mais 3 mulheres, que é Raquel, Bila e a outra concubina. Deus vê o desprezo ali, irmãos. Olha só. Moisés, o que Moisés era, irmãos? Gago, pesado de língua. Esse homem limita o seu chamado por ser gago. Ele questiona: 1, 2, 3, Senhor, mas vou pôr seu irmão para falar então. O libertador de Israel, irmão. O Senhor escolheu um libertador para tirar Israel do Egito. E o homem era pesado de língua. Eu fiquei pensando um dia: rapaz, eu falo meio enrolado, eu tô bonito na foto, viu? Porque ainda dá para entender alguma coisinha. Moisés tinha problema com a dicção dele, irmão. E isso poderia limitar o que Deus tinha para ele. Aquele medo dele ali, imagina o que ele fosse falar com o faraó. Ele conhecia toda a galera ali do faraó. Ele conhecia aquele lugar, porque ele cresceu ali. Imagina o que ele fosse falar. Eu penso que ele começou a imaginar isso, irmãos. Imagina a ironia. Como é que é? Você vai o quê? Aí eu não tenho condições de falar. Aí Deus falou isso: então fala a Arão, ele é teu irmão, ele não vai te cornetar. E Arão falava com o povo, com os israelitas, com o faraó. Isso poderia limitar, irmão, o chamado de Deus para a vida desse homem. O libertador de Israel do Velho Testamento. O nome do Velho Testamento, Moisés, poderia ser limitado ali, poderia parar ali, se dependesse do questionamento dele. Vocês estão me entendendo? Pelo questionamento dele: eu não posso, Senhor. Por que você não pode? Porque eu tenho um defeito. Eu tenho um defeito. Eu não sei falar.
Eu sou pesado de línguas. Eliseu, irmãos. Você acredita que eu achei defeito até no Eliseu? Hoje em dia nós falamos do defeito dos outros. Da Bíblia, né? Eliseu era careca, irmãos. Mas esse não era o problema de Eliseu, na verdade. Eliseu não aguentava desaforo com piadas com isso. E a Bíblia diz, irmãos, que esse grande profeta, o cadáver dele ressuscitou pessoas, curou lepras, sarou rios que eram inférteis, fez tantos milagres, ressuscitou o filho da sunamita, unção dobrada de Elias. E quando os 42 jovenzinhos falaram para ele assim: ô calvo, ô careca, ele deu ordem, uma ursa matou 42 jovens, despedaçou, tocou lá na ferida dele, na careca dele. Está na Bíblia isso, irmãos. Perceba como isso é sério. Perceba como a Bíblia mostra assim que não é só uma brincadeira, não é só uma piadinha, não é só um deboche, não é só uma ironia, não é só um bullying. Esses dias atrás eu assisti uma série onde o menino questionava que ele era feio. E na hora da entrevista lá para pré-julgarem ele, como que ia ser a sentença dele e tudo, ele perguntava para a pessoa que estava vendo: você me acha feio? Não, não é o que eu acho, é o que você acha. O que importa é o que você acha. E eu não escrevi essa palavra por causa disso, mas eu percebi, depois que estava escrevendo, percebi como que isso tem atacado os jovens hoje em dia. As piadinhas, procurando os efeitos de alguém, aquilo cria um apelido, machuca, maltrata, aquilo cresce e alimenta dentro da pessoa. E aqui você pode ver, até atrapalha uma pessoa ser mais pública, porque ela se isola. Ninguém sabe, irmão, de fato o que acontece dentro da gente, por causa daquele defeito. Ninguém sabe o nível de sofrimento que você tem, por causa desse defeito. Os pais da gente não sabem. Às vezes o esposo não sabe, ou a esposa não sabe. Um dia eu brincando com a Sol, e assim, arrumei uma parceira bem corneteira, tá? Bem. Falei para ela: na fila da corneta você passou 2 vezes. Mas um dia eu exagerei, irmão. Vou mostrar para ela quem que é corneteira, quem que é pedigree das cornetas. Aí eu dormi pensando naquilo, irmão. Acordei cedo e fui pedir perdão para ela. Ela falou assim: não, Pedro, isso nem me atingiu tanto. Eu falei assim: mas eu me senti mal. Eu acho que assim, eu exagerei. E já voltei com as piadinhas mais nível mais. Imagina o marido, irmãos. Imagine a esposa que não elogia o marido. E não adianta, não, as coisas mudam. As coisas mudam. Tem uns que estão mudando para melhor ainda, né, Edinaldo? Meu Deus. Mas as coisas mudam. Esse dia eu postei uma foto, eu tinha 23 anos, irmão, tinha cabelo até na testa aqui, ó. E a Sol: nossa, que menino lindo, que tanto. Aí ela falou que não deveria, esse tanto de cabelo. Eu falei: por causa disso, né? Naamã, o leproso, ele tinha lepra, e ele tinha que esconder o defeito dele lá fora, porque senão ele perdia o cargo, toda a regalias que tinha. Só a família dele que sabia do defeito. Vocês sabem a história de Naamã ali. Então ele escondia que era lepra. Obviamente que ele não poderia ser general, comandante, senhor dos exércitos lá e tal, etc, lá da Síria, porque ele tinha lepra. Mas a família dele sabia do defeito dele. E mais uma vez chegamos a Mefibosete, o coxo. Ele deve ter ficado com medo, pois era proibido um coxo entrar em Jerusalém. Nós lemos isso, hein? Falei aqui no capítulo 5, não lemos, mas eu falei. Era proibido por Davi, um coxo e um cego, entrar em Jerusalém. Era proibido. E o próprio Davi retira, chamando esse coxo para entrar. Que era um descendente do rei. Era da linhagem real. Então ele tinha esse medo, ele poderia ser morto, porque de fato Davi tinha proibido. Irmãos, tem algo que eu aprendi. Como que
isso se constrói dentro de uma pessoa. O diabo, irmãos, ele precisa de duas coisas. Ele precisa de uma ferida e de um silêncio, para ele construir algo, uma estrutura dentro de uma criança ou de um adolescente, para ele construir algo que vai interromper, que vai decretar uma falência ali. Aquela pessoa vai carregar aquilo para o resto da vida, e talvez ela nunca vai contar para ninguém. Mesmo com 60, 70 anos, ela nunca vai contar para ninguém. Mas tudo começou com uma ferida e um silêncio. Essa é a matéria-prima que ele precisa para construir essa estrutura e destruir chamados, alegria, fé no amor, irmão, fé num casamento. Só essas duas coisas. E quando você vê essas histórias aqui, você começa a perceber. E eu não sei como que foi de verdade na sua vida. Óbvio que eu não conheço a maioria aqui. Uns em uma larga escala, outros sutilmente, mas coisas que foram construídas dentro de nós, irmão. Às vezes nem foi a intenção do pai, mas aquelas palavras ali vieram na hora errada. Eu comento com os homens aqui que as crianças, elas são excelentes observadoras e péssimas intérpretes. As crianças são excelentes observadoras e péssimas intérpretes. Elas observam tudo. O que você menos imaginar, elas estão observando. O seu mau humor, os seus emburramentos, a sua fraqueza, homem. A sua fraqueza. A sua filha está observando tanto que você é fraco. A sua filha está observando tanto que você é forte. O seu filho está observando tanto que você mente. Vou dar um exemplo aqui simples. Você está com a carteira e coloca a carteira em cima do balcão, em cima da estante, do rack. E seu filho chega e fala assim: pai, eu queria um dinheiro. Eu não tenho dinheiro, meu filho. Só vem para mim pedir dinheiro. Logo você vai trabalhar e já começa. E a criança viu que na sua carteira está cheio de dinheiro. Amém? Elas veem isso? Elas veem. E ela queria um picolé, ela queria um pirulito, ela queria um tênis, talvez para jogar bola, ela queria uma chuteirinha, ela queria... Só que aquele dinheiro que está na carteira não dá para pagar nem a metade dos boletos. Mas ela não sabe disso. Entenderam? Então você não explicou. Elas são excelentes observadoras, péssimas intérpretes. Todo casal que ele briga, às vezes ele briga na frente dos filhos. Mas quando ele reconcilia longe dos filhos. Por isso que é bom até isso. Não era bom nem que acontecesse uma briga na frente dos filhos. Se aconteceu a reconciliação, as chamas grandes são apagadas ali, mas as crianças explicam para elas, já que vocês já fizeram, lambuzaram tudo, agora reconcilia na frente deles. Deixa eles verem isso. Deixa eles verem vocês se beijarem, assim como é a reconciliação lá dentro do quarto. Não precisa fazer nada à frente deles. Vocês estão me entendendo, né? O quanto nós erramos, o quanto nós facilitamos essa matéria-prima, o quanto nós ferimos, e o quanto nós não queremos ouvi-los. E o diabo achou um campo para trabalhar. E depois uma restauração, meu irmão, é só em Deus. É só em Deus. Porque essa pessoa, ela tem dificuldade de conversar, de falar, de expor para fora o que de fato está remoendo ela anos e anos. E o brilho nos olhos, o sorriso no rosto, a crença no casamento, no amor, nos filhos, nos sonhos, na construção de uma família. É só uma restauração em Deus. Eu queria só abrir um parênteses aqui, mas existe um outro lado também, que é o lado das pessoas que ferem. Quando você fere, você é aquele que é o vilão, você é aquele que maltrata, você é aquele que faz piadinha, você é aquele que põe apelido, você é aquele que debocha, você é aquele que senta na faculdade e coloca o apelido a alguém, você é aquele que coloca o apelido do professor, você é aquele que maltrata alguém no trabalho, você é aquele que massacra aquele que é funcionário, aquilo outro, você que aponta o dedo dos defeitos das pessoas, você que ri dos defeitos das pessoas. Tem esse lado também, irmãos. Agora tem algumas pessoas, irmãos, que usaram até o defeito dela para fazer sucesso. Vou só ler alguns aqui. O relógio é impressionante, né? Mas vocês estão me entendendo, irmãos? Quando a gente está falando aqui, baseado na Bíblia, com esses exemplos bíblicos, eu sei que está havendo uma cura e uma restauração.
dentro de nós. Zaqueu, ele era o quê, irmãos? O que a Bíblia diz que Zaqueu era? Pintador de rodapé. Zaqueu, irmãos, era além de ser publicano, a profissão dele já era discriminada. A Bíblia diz que ele tinha pequena estatura, irmão. E a multidão interrompia esse homem, por causa do tamanho dele, não conseguia ver Jesus. Lucas capítulo 19. E por conta da multidão, ele não conseguia ver Jesus. E o que esse homem fez? Subiu numa? E quem viu ele ao que ele subiu na árvore? Jesus viu ele. O próprio defeito dele impulsionou ele para que ele subisse na árvore, já que era o único jeito dele ver Jesus. E quando ele sobe na árvore, Jesus o vê. Imagina, a multidão aqui, a árvore certamente estava por trás. E Jesus o vê e falou assim: sua casa vai ser, o rango vai ser lá na sua casa hoje, hein? Jesus era bem ousado, hein, pastor? Já pensou? Vai ser lá. Um homem de pequena estatura, um homem que era baixinho. Bartimeu, o cego, e mendigo. E aqui ele fala assim: Jesus, filho de Davi. Davi tinha decretado que coxo e nem cego entrava em Jerusalém. E aqui ele declara: Jesus, filho de Davi. E o que a multidão faz? E Bruna, pai da bobeira aí, mano. E Jesus o cura, irmão. Jesus, o Bartimeu, cego e mendigo ainda para variar. Que tentaram calar, mas não conseguiram. Malco, o mutilado. Malco foi aquele homem que Pedro cortou a orelha. E aqui é bem longa a história, mas ele era servo do sumo sacerdote, ele seria um possível sacerdote. Ou seja, e a Bíblia diz lá em Levítico que ele não podia ser sacerdote se tivesse faltando alguma coisa, algum defeito. E Pedro tinha acabado de cortar a orelha dele, ou seja, Pedro cortou todos os sonhos dele de ser sacerdote. O homem não tinha defeito nenhum, Pedro conseguiu pôr um defeito no cara. Pedro é... E Jesus curou ele, irmão, colocou a mão na orelha dele e ele voltou, pôde voltar a sonhar. Era um defeito que ele tinha. Sabia, irmãos, que Paulo, ele tem uma crítica? Apóstolo Paulo tem uma crítica, Bruno? Eles criticam ele, que as cartas deles é poderosa. As cartas dele, que ele escreveu, mais de 30% do Novo Testamento, as cartas de Paulo é a doutrina da igreja, irmão. Em Coríntios eles mandam Paulo para ele, assim, ele é o cara pelas cartas. Mas a presença dele é fraca. A força de expressão das palavras dele é pobre. E Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 6. Posso não ser bom no falar, mas o meu conteúdo... Se esse homem não fosse inspirado a escrever, irmãos, quem era poderoso em palavras? Apolo. O que você já leu de Apolo? Nada. Não, Hebreus não é escrito, não tem nada certeza que é escrito. A Bíblia diz que Apolo era poderoso em palavras. E Paulo escreveu quase a metade do Novo Testamento. Graças a Deus que esse homem escreveu isso. Graças a Deus que as escritas dele por palavra, pelas cartas, nós somos doutrinados. Uma referência para nós, naquela época e nessa época, apóstolo Paulo. E foi criticado, irmão. Não prega bem, pastor. Escreveu uma carta aí, destruiu tudo, desossou tudo a igreja de Coríntios. Mas pegou o microfone. Gostei da pregação dele. Está lá, irmão. 2 Coríntios 10:10. Gostei não, hein? Acho que tem uns desafinados aí. E aí? E tem outra questão também, como é que a gente lida com essas críticas, né? Se você tem um chamado. Tem gente que diz que tem um chamado. Você falar assim, por quê? Porque, vou explicar aqui por quê. Talvez, irmão, esse chamado seu, só está faltando tirar esse lacre. Só está faltando soltar o freio de mão. E o freio de mão talvez é você que puxou pelo lado de dentro. Essa explosão da unção de Deus na sua vida, esse fogo de Deus na sua vida que quer sair, talvez é você mesmo que está segurando ele.
Falta só soltar o freio de mão, só ajustar, só vencer isso. Gideão, irmão, um homem com complexo de inferioridade. Sou menor dos menores, da minha família eu sou menor. Aí tem os cachorrinhos, eu sou menor que os cachorrinhos. Lá em Juízes capítulo 7, complexo de inferioridade, não dá para mim, não dá, eu sou menorzinho, eu sou pequenininho. E o céu via um general, irmão. E por último aqui, irmão, por último, eu. Pedro Isneu de Lima. Irmãos, eu tinha um complexo, tinha uma baixa autoestima, baixa estima, tudo. Meus irmãos, tudo com o nariz lindo, irmão. Um dia eu falei para minha esposa, se eu tivesse o nariz assim, nem cocô eu fazia. Que nariz lindo. Não, Pedro, ela ajuda, né, gente? Não, se nós tivesse uma filha, Pedro, ia ter teus olhos. Teus olhos. Pensa, né? Com uma mulher dessa. Eu falei, não, meu cabelo também, com essa bucha aí. Brincadeira, viu, gente? Então, assim, eu falei, não, mas se eu tivesse o nariz desse aí, eu nem cocô não fazia, gente. Que é isso? Irmãos, isso era difícil para mim. Muito difícil. Na fila da loteria, alguém me olhava e já ficava de frente. Eu falei para Flávio, não tira a foto de lado não, velho, não ajuda, cara. Ela posta lá de lado. Ajuda, minha irmã. Hoje virou piada, sabia, irmão? Eu já sofri muito com isso. Aí vinha as piadinhas, aí vinha as gracinhas. Aí nós dançava dança de rua no chão, né? Rolava no chão, coisa mais linda, a gente tinha medo. Nossa, esse cara deve ser perigoso e tal. Aí de repente, o que eu batia no chão, irmãos? O nariz, cara. Tem lógico aí. Levantava assim, falei, moço, de novo, eu bati esse nariz. Torci o pé, mexi, joguei a coluna, bati o nariz no chão. Você está rindo de quê, hein, gente? Tô falando sério. Aí começa a cair o cabelo aqui também, que destaca o nariz. Isso é difícil, irmãos. Eu falei assim, meu Deus, quem vai querer uma mulher assim, um marido assim? Vai nascer com o guri, vai nascer narizudo também, vai, meu Deus do céu. Irmão, a maioria das pessoas, principalmente os seres humanos, eles não estão nem aí para isso. Pastor Pedro, mas eu sou acima do peso. Eu me acho feia, eu me acho feio, eu me acho incapaz, eu me acho menor, eu não sei falar direito, eu não... Tem pessoas que mandam mensagem, um dia um cara manda mensagem, pastor, eu queria pregar que nem vocês, assim, ó. Meu Deus, a postura do cara, nem conhece a Bíblia, já tem mais postura que a gente. Moço, você vai voar, cara. Não, pastor, mas não sei falar direito. Irmão, sei que esse nariz aqui me perseguiu muito, até que eu dei na cara da porta ali, uma pequena oportunidade talvez de fazer uma rinoplastia. Aí o pessoal chegou lá no hospital, já estou encerrando, tá, gente? Mas eu preciso contar isso aqui para vocês. Aí cheguei lá no hospital, quebrou em 3 lugares. Como é que não quebra, né? Pegou de frente, de lado, Aí, cheguei lá, aí tinha um ajudante da médica lá, um aluno, eu creio. Ele falou assim, rapaz, você acabou de ganhar uma rinoplastia, um negocinho, né? Brincando e tal. Aí o médico que mexia com isso, mandou mensagem para ele, ligou, fez uma chamada de vídeo. Aí, fez a chamada de vídeo. Aí o cara do outro lado, de férias, mas ele que ia instruir tudo, né? Aí tipo assim, ele olhou e falou, ixi! Tipo, acabou com o nariz do cara, né? Aí eu falei para ela, eu percebi, né? Eu falei assim, não, fala para ele que só ralou, isso é normal. Ele é assim, né? É muito profissionalismo para não rir, gente. A médica foi muito profissional, até eu ri. Eu falei, não, isso aí, ele é assim mesmo. O paciente está falando que é assim mesmo. O cara, meu pai do céu, eu quero ver isso aí de perto. Oh, meu Deus do céu, enfim. Tá aí ele, fui lá conversar com ele no dia que marcou, chegou de férias. Benza a Deus. Aí ele falou, quer que mexe? Não, cara, eu tô com quase 50 anos, cara. Tem muito café no bule aí, mas... E hoje, irmão, sabia que dos meus irmãos,
O mais parecido com meu pai sou eu. Por causa do quê? Do nariz. Aí minha mãe levou uma foto minha no Paraná. A gente não conhece os parentes de lá, né? Moramos muito tempo para cá, não conhecemos. Aí quando eles viram a minha foto, eu falei, meu Deus, mas esse aqui é o neto mais parecido com o vô. Por causa do quê? Falei, rapaz, eu carrego a marca registrada do clã, da família Lima, rapaz. Irmão, eu sei que isso é muito descontraído, mas eu queria ministrar essa palavra para vocês. E eu não sei de verdade o que te assombra. Foi difícil para começar, porque assim, eu percebi que Deus tinha uma unção para derramar aqui essa manhã. Eu não sei o que te assombra. Pessoas bonitas, pessoas lindas, pessoas com muito estilo, pessoas charmosas, e às vezes carregam um fardo, irmão. Carregam um fardo e se culpam e se bloqueiam. Eu não vou lá na frente falar, eu não vou lá na frente nem orar. O que chama lá na frente, eu não vou lá na frente nem aceitar Jesus, porque vão reparar meu defeito. Enfim, isso massacra a gente, isso persegue a gente, isso tortura a gente, irmãos. E eu vou dizer para vocês o que eu disse no começo: tem um lugar reservado para você na mesa. Todos nós temos os nossos defeitinhos, irmão. Alguns é interno. Olha só, complexo de inferioridade. Eu sou o menor. Complexo de inferioridade. Não. Mentira da insignificância. Isso aqui é terrível, irmão. Mentira da insignificância. Deus não tem nada para mim. Quem vai querer ouvir? Quem vai querer ouvir uma pregação minha? Quem vai querer ouvir um testemunho meu? Quem vai querer ouvir minha história? Quem vai querer onde que Deus vai me usar? Isso é mentira, irmão. Deus quer te usar. Um numa área, outro numa projeção, cada um na sua medida de graça. Mas Deus quer usar sim. Deus quer usar sim. Quantas pessoas que eu vi serem usadas por Deus, irmão, e não pregavam no microfone. Deus quer te usar assim. Não creia nessa mentira. Senso de não merecimento. Eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço esse lugar. Mefibosete, ele já chegou. Eu não mereço. E de verdade, irmãos, ninguém merece. Essa é a verdade. Ninguém merece. É graça. É a graça sobre nós. É a graça sobre mim e sobre você. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui. Graça, irmãos. É isso que nos torna humanos e nos atrai a Deus. Vocês entenderam? Ninguém sabe o que as pessoas carregam, mas Deus quer restaurar a gente em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu gosto muito da passagem do hidrópico. Hidrópico está em Lucas, porque Lucas era médico, então ele descreveu até o problema, deu até um diagnóstico hidrópico. E Jesus estava almoçando na casa, estava comendo pão na casa de um fariseu, e os fariseus estavam de olho em Jesus, procurando uma falha em Jesus. E Jesus está de olho em quem? No hidrópico. Todos eles são de olho em Jesus, e o cara estava lá enfermo, corpo inchado, barriga d'água, enfim. E Jesus está de olho no necessitado. O dia que eu li esse texto aqui, eu falei, como é maravilhosa, como Jesus é lindo. Todos nós estamos pensando uma coisa ou outra, Ele está de olho no necessitado. Talvez essa palavra é para você, porque Ele está de olho em você. Talvez ninguém mais repare em você. Talvez quem você queria que reparasse, não repara mais. Talvez quem você criou uma expectativa que deveria te elogiar, não te elogia. Vai ter um Jesus que não tira os olhos de você. O nosso problema, o nosso único problema com relação a esse relacionamento maravilhoso é o pecado, irmão. Eu não quero dizer aqui graça sobre graça, e graça você pode tudo, que Ele te ama, não é só isso. Nosso único problema é o pecado. Tirou o pecado, irmão. Vamos fluir em Deus, nesse rio. Vamos voar em Deus. Vamos sentar no nosso lugar reservado. Vamos sentar na mesa e nos alimentar do banquete que Ele vai servir. Porque Ele não se esquece de nós, irmão. Não se esquece de nós. Eu não sei, mais uma vez, o que aconteceu na sua trajetória. Alguns aqui têm 20 anos, outros têm 30, 40, 50, 60 anos, não sei. O que aconteceu na sua história, onde você foi ferido, onde você foi tocado, ou então você mesmo tem um complexo, tem algo que você fala, cara, eu podia ser assim, eu podia ser assado. Por que eu tenho esse nariz desse jeito? Meus irmãos é tão bonitinho. Por quê?
Aí o pessoal falava para minha irmã que eu era o mais bonito. Gente, eu olhava pro meu irmão, falei, rapaz, parece o Tom Cruise. Ele tem só uma dobrinha assim, sabe? Não é assim, é só uma dobra pequenininha, sabe? Aí parecia o Tom Cruise. Eu com o nariz do cara, que nariz bonito, pastor. Olha do Fanuel, gente, dá vontade de apertar assim. Mas só quem tem sabe, irmão. Então eu estou aqui me expondo. Eu sei que você não reparou no meu nariz, né? Agora eu tornei público, né? Tornei público. Mas só quem sabe, só quem passa por isso, irmão, diante de Deus. Aonde eu ia, eu não podia ficar de lado, eu me sentia mal. Que besteira. Aí hoje virou piada, eu mesmo me corneto. E bullying na escola, nem existia essa palavra bullying na escola, mas o quanto isso tem massacrado. Tem ou não tem, gente? Eu não sei o que te prende, eu não sei o que você carrega, mas eu quero dizer uma coisa para você: fique de pé em nome de Jesus. Tem lugar na mesa para você, irmãos. Existe uma verdade sobre mim e sobre você. Existe uma verdade sobre nós. Essa verdade, ela vem de Deus. É o jeito que Deus te vê. Preste atenção aqui em mim. É o jeito que Deus te vê. Essa verdade ninguém muda. Mas nós precisamos alinhar o nosso pensamento com o dele. Quando nós alinhamos o nosso pensamento com o dele, essas coisas que antes nos prendiam perdem a força. E nós somos restaurados. Restaurados. Muitas pessoas, irmãos, já passaram pela rejeição. Essa é uma das maiores dores que existe. A dor da rejeição. Um dia o pastor Ali comentou sobre isso. Muitas pessoas passaram por isso. Foi rejeitado. Talvez foi rejeitado por uma pessoa que tanto amou, que tanto se dedicou, e essa pessoa te rejeitou. Você daria a vida por essa pessoa, e essa pessoa te rejeitou. Não existe dor maior do que a dor da rejeição. É aquela que você olha e fala assim: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu vou tirar o óculos aqui só para destacar mais, né? Por que isso aconteceu comigo? E existem lugares, irmãos, que só o Senhor pode reconstruir. Um coração ferido, escute isso que eu estou te falando. Um coração ferido, só o Senhor pode reconstruir. Você pode fazer algumas coisas que vão ser paliativas, e talvez você até já tentou, mas só o Senhor pode reconstruir um coração que foi ferido, que foi rejeitado. Pessoas que passaram pela rejeição, pela essa dor, não compreendeu o que estava acontecendo, mas foram rejeitadas. Eu não quero mais você. Eu não preciso mais de você. Eu não te amo mais. Essa voz, irmão, essa cadeira vazia, essa mesa posta, ela diz assim: eu amo você. É o nosso Senhor declarando: eu amo você. A cruz do Calvário, irmão, é eu amo vocês. Não, mas eu amo vocês. Mas eu queria que aquela pessoa me amasse. Eu amo vocês. Eu criei você, eu restaurei você, eu escolhi você, eu levantei você, e quero te dizer: eu amo vocês. É isso que a cruz diz, irmãos. João 3,16: porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. A cruz é o eu te amo do Senhor. E existe um lugar reservado para você, irmão. Pastor Pedro, eu entendi. Existe um lugar reservado para você. A pergunta é: esse lugar vago vai ficar vago? Esse lugar vai te esperar a vida inteira, e você não vai sentar, não vai desfrutar dele? Vamos sentar nesse lugar, irmãos. Vamos sentar nas regiões celestiais com o Senhor. Nas regiões celestiais com o Senhor. Eu queria que você se entregasse para esse louvor. E de verdade, irmão, se você quiser que a gente ore com você, vem aqui na frente. Se você quiser ajoelhar, se você quiser, mas não deixe passar esse momento. Cria-se um ambiente, cria-se uma atmosfera profética de restauração. Um culto simples como esse, uma manhã simples como essa, que você vinha e não vinha no culto, uma simples manhã como essa, pode ser um divisor de águas na sua vida, onde você de fato